Boa tarde, pessoal, que é o professor Victor Ribeiro. Vamos dar início então a uma aula sobre planejamento 3D e MRT de próstata, que eu vou falar um pouco sobre os critérios que nós utilizamos para fazer este tipo de planejamento, cada um dos dois tipos de planejamento, e depois fazer um comparativo dos pontos positivos, né, de cada um desses dois tipos de tratamento, de dois tipos de planejamento que nós utilizamos aí para o tratamento, certo? A princípio nós recebemos a tomografia sem nenhuma marcação, então o primeiro passo, né, que nós temos que executar aí é criar as estruturas que nós vamos utilizar para poder planejar esse caso, né? Então aí a gente tem a bexiga, o corpo, né, o bulbo peniano, fêmur direito e esquerdo, próstata, os dois PTVs, o reto e a vesícula seminal. Então a gente observa aqui fêmur direito, fêmur esquerdo, o reto, a bexiga, né, o bulbo peniano. Aqui nós temos uma lista, né, e nessa lista a gente sabe se o órgão é interno, no caso somente o corpo aqui é externo, né, então a gente tem aqui se o órgão é interno ou externo, qual que é o volume cúbico, né, a gente tem que pensar que aqui a gente gera volumes, né, então nós temos nos planos X, Y, Z, a tomografia ela gera voxels, né? Então a gente tem aqui também o volume cúbico de cada um desses órgãos, certo? Bom, então a gente parte para a criação do plano. Então a gente vem plano, novo plano, né? E nós vamos abrir o que a gente chama de template, né? Como próstata é um caso que acomete muitos homens hoje, nós já temos alguns protocolos pré-definidos. Cada instituição tem os seus protocolos, apesar das recomendações serem mundiais, mas cada um das clínicas, né, vai ter aí as suas especificações próprias, a depender do que tem disponível aí para poder estar passando para o paciente, né, o que está disponível aí para ser trabalhado, certo? Então, vai abrir para a gente um template, né? Aqui no caso, ó, na clínica que nós trabalhamos, nós selecionamos aqui então um template com 5 campos, né? Então aqui a gente seleciona qual aparelho ele vai tratar, qual vai ser a energia, né? Se é fótons, se é elétrons, certo? Qual algoritmo de cálculo nós pretendemos utilizar para calcular essa dose, qual a energia, né? 6 MeV, 10 MeV, 15 MeV, a gente dependendo da profundidade aí da lesão, a gente pode estar alterando aí essa energia, o local que vai tratar e as coordenadas, né? Isso aqui a gente trabalha com coordenadas e eu vou explicar um pouco mais um pouco à frente. Aqui a gente já pede, ó, para que o IMLC, né? O que é o IMLC? As multilâminas, né? Que elas já conformem uma estrutura. Qual a estrutura? O meu PTV1 de 54 graus. Com que margem? Com 0,7 milímetros. Então, ó, o IMLC, o meu MLC, né? Minhas multilâminas vão conformar meu PTV1 com a margem de 7 milímetros, certo? Bom, uma vez feito isso, né, a gente observa então que agora nós temos um plano, então a gente tem um novo plano do template, ó, New Template, então nós vamos observar aqui que ele já aparece para mim daquelas informações pré-setadas, né, então os campos que eu tenho é fase 1, né, porque é o meu PTV1, lado direito, oblíqua anterior direita, anterior, oblíqua anterior esquerda e lateral esquerda, certo? Mas aqui, pessoal, o mais importante na hora de dispor esses campos é verificar qual que é a melhor posição para que esses campos iniciem aí a irradiação do paciente, certo? Mas para fazer isso, eu preciso gerar, pessoal, um ISO, né? Um ponto de referência. Então, o que é que nós fazemos? Aqui nós temos os BIPs, né? Que são as marquinhas que nós colocamos na tomografia, ou seja, a referência dentro da tomografia. Então, nós marcamos aqui, ó, Scan Reference Point, e ele tem uma coordenada X, Y e Z. Tá? Então a gente marca essa coordenada e no segundo momento a gente marca o nosso Setup Reference Point. O que é isso? O nosso ponto de tratamento. Tá? A gente é tendencioso na clínica que eu trabalho a deixar isso bem próximo da síntese pública. Por quê? Porque facilita
na hora de conferir essa posição, para conferir se o paciente de fato está localizado. Então é tendencioso que a gente coloque isso perto ou muito próximo aí da síntese pública. E essa diferença do Scan Reference Point para o Setup Reference Point vai gerar um shift, ou seja, um deslocamento. Então, se a gente parar para observar, o X foi de 0,06 para 0,06. Então, o deslocamento foi 0. Tá? No Y, de 0,35 para menos 4,65. Então, ele gerou um deslocamento de 5 centímetros. E o Z de 16,34 para 18,34. Também gerou um deslocamento de 2 centímetros. Esse deslocamento, pessoal, é o que vai ser executado no primeiro dia, tá? Ou seja, o que a gente chama de isocheck. A gente pega o paciente da referência criada na tomografia e desloca para um determinado ponto. Que ponto? Esse que eu determinei. Qual o deslocamento para chegar nesse ponto? É esse deslocamento, o shift, tá? Que é executado aí para chegar no ponto. Feito isso, eu posso começar agora a verificar o meu lateral, né? Para ver se essa marcação que eu fiz não está muito profunda. Então eu tenho tanto no anterior como no lateral, né? São as verificações de imagens ortogonais, né? Fazendo um ângulo de 90 graus para verificar a posição do paciente. Tá? Uma vez feito isso, eu posso começar a verificar a entrada de campos, né? Se de fato essas entradas de campo, né, são condizentes com o que eu quero para o meu tratamento. Aqui uma coisa importante para a gente observar, olha a diferença. Aqui era o meu Setup Reference Point, tá? O meu TP0 e aqui é o meu ISO. Então eu tenho os dois pontos marcados para eu verificar se de fato, né, quando eu coloco aqui Setup Reference Point, ele vai para a coordenada que eu selecionei, tá? Então, de fato, o que que a gente faz para verificar a entrada de campos? A gente liga o PTV, que vai ser irradiado, né, nessa fase, no caso PTV1, 54 graus, e no caso de próstata, o que a gente geralmente observa são os fêmurs, né? Neste caso aqui, como é um campo lateral, os dois fêmurs vão receber radiação, tanto o direito, que vai receber radiação de entrada, como o esquerdo, que vai receber radiação de saída, tá? Por que de saída? Porque está depois do meu alvo, certo? Depois, nós verificamos os campos oblíquos, né? Aqui a gente já pode observar que nessa angulação eu já consigo proteger totalmente o meu fêmur esquerdo. Apesar do meu fêmur direito, uma pequena parte, receber radiação primária, né? Receber radiação do feixe direto, o meu fêmur esquerdo ele pode ser totalmente protegido. E a gente observa aqui, ó, que as lâminas estão conformando aí o meu volume que vai ser tratado com a margem de 0,7, tá? No meu campo anterior, geralmente também é possível, né, nós protegermos aí os dois fêmurs, tanto o direito quanto o esquerdo, e dar a cobertura que a gente precisa aí no nosso PTV. E aí repete, tanto para o oblíquo anterior esquerdo, que agora a gente vai utilizar para proteger o fêmur direito, tá? Quanto no lateral esquerdo, que não conseguimos proteger, porque é um campo lateral. Então, nesse caso, assim como o lateral direito, o fêmur esquerdo, né, vai receber dose de entrada de campo, né, porque ele está antes do meu alvo, e o meu fêmur direito vai receber aí uma dose de saída, né, porque ele está depois do meu alvo, certo? Feito isso, a gente tem um comando aqui de calcular, né? Então, o que é que eu fiz? Eu verifiquei as estruturas que eu queria irradiar, primeiro passo. Segundo passo, eu coloquei uma disposição de campos, né? Coloquei os campos em angulações que eu achei favorável para esse paciente, tá? E, num terceiro passo, eu vou calcular a dose. Uma vez feito isso, eu já tenho aqui, então, uma distribuição de dose, né? Então a gente observa aqui, ó, que a dose aqui, ó, eu coloquei de 95% da dose até 107, que é o meu limite para 3D. Eu tenho de 95% a 107%
de margem aí para cobertura desse volume a ser irradiado. Podemos observar então que a gente tem uma dose homogênea, né? A gente não tem gradientes quentes, né? Que seriam pontos vermelhos muito fortes, exceto aqui nessa região posterior. Por que que isso acontece? Por causa da quantidade de ar apresentada aqui no reto, tá? Mesmo que o paciente faça preparo, né, para que esteja com o reto vazio no dia do planejamento, pode ocorrer de ter um gás aqui no reto, e isso faz com que a distribuição aí de dose fique um pouco alterada, mas não altera também, não prejudica aí na cobertura do alvo. A gente observa que todo o alvo aí tá nessa faixa entre 107 e 95% da dose, tá? Eu coloquei alguns pesos, né? Que são esses pesos. Se eu pegasse essa dose, 100% dessa dose, né? E colocasse aí em 5 campos, teoricamente eu teria 20% da dose para cada campo, tá? Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode alterar, tá? Esses percentuais aí de peso nos campos para poder proteger algum órgão ou melhorar aí a cobertura desse volume irradiado, tá? Como nesse caso nós temos dois PTVs, tá? O próximo passo seria o que? Criar aí essa fase 2, né, que a gente chama, que seria a segunda etapa do tratamento. E aí vem uma pergunta, né? O que é que diferencia aí, neste caso, tá? É a fase 1 da fase 2, certo? Na fase 1 deste caso, tá, pessoal? O paciente tratou próstata, vesícula seminal, mais uma margem geométrica aí, para garantir que todo esse volume seja tratado, tá? Na fase 2, nós vamos tratar somente a próstata mais margem, ou seja, nessa fase 2, nós não vamos irradiar aí a vesícula seminal, apenas a próstata mais a margem. Então, eu vou abrir aqui, né, meus templates. Eu já tenho um template aqui de próstata fase 2 de novo. Como é um caso muito recorrente, a gente já tem esses detalhes pré-setados para a gente garantir aí uma agilidade aí e o paciente não fique tanto tempo aí aguardando, né, para iniciar o tratamento. No mesmo aparelho, né, o ideal é que se o paciente inicia o tratamento num aparelho, que ele siga até o fim, né, do tratamento nesse aparelho. Então, a fase 2, ela continua no mesmo aparelho, a mesma, o mesmo fótons de novo, né, não elétrons, a lesão ela continua em regiões, digamos assim, com profundidade, então a gente precisa de fótons para atingir esse alvo aí, o mesmo algoritmo de cálculo, a mesma energia, só a diferença é que aqui agora eu já determinei o meu setup reference point, né, ou seja, o meu ponto de tratamento. Então aqui no caso, a fase 2 ela já vai ser direcionada automaticamente aí para esse ponto, para essa coordenada, né? Meus campos já vão estar aí direcionados para essa coordenada, certo? O processo de verificação na angulação aí dos campos, né? Eles são semelhantes, então eu tenho aqui agora o campo fase 2, oblíqua posterior direita, então vocês observam aqui que eu consigo nesse campo proteger totalmente o meu fêmur direito, o lateral, né? Eu não consigo proteger totalmente os fêmurs, né? E eles vão acabar recebendo dose de entrada e de saída, conforme eu já expliquei, né, na fase 1. Temos aí o anterior. Observem que a distância, tá, entre o PTV e o fêmur agora aumentou. Por quê? Porque o meu volume irradiado ele é menor, né? Ele não é mais próstata e vesícula, ele é só próstata, então ele acaba se tornando aí um volume menor, e o que faz com que a proteção dos órgãos seja inclusive mais fácil. Por quê? Porque é um PTV de menor dose, então se na fase 1 for 54 grays, a fase 2 é 74, nesta fase eu vou fazer 20 grays, né? 54 mais 20 é igual a 74, tá? Então eu tenho menor dose, tá?
e menor volume tratado. Então, a probabilidade aí de proteção dos meus órgãos de risco, ela é melhor, né? E, por último aqui, meu oblíquo posterior esquerdo também, protegendo aí totalmente o meu fêmur esquerdo, tá? Então, a gente faz a verificação de entrada de campo, né? Na verdade, nós chamamos essa imagem de binhais view, né? Ou seja, visão do campo. Então, de fato, essa aí é como a gente vai observar o campo, né? Se a gente estivesse olhando da fonte de radiação para o paciente, tá? Bom, a gente faz a mesma conformação com 0,7 e executa novamente o comando de calcular essa dose. Então, a gente observa aqui de novo, a gente tem uma boa cobertura, de novo, né, entre 95% e 107% da dose. Aqui no caso a dose de 2000, né, que seria 74 menos os 54 que eu fiz na fase 1. Observem que aqui eu já não tenho tanta interferência dessa bolha de ar no reto do paciente. Por quê? Né? Porque o meu volume a ser irradiado é menor, tá? E aí vem uma coisa interessante, né? Não seria ideal repetir essa tomografia para o paciente não ter essa bolha de ar? Não. Primeiro, porque o tamanho do reto, né? O tamanho que esse reto apresentou tá dentro das orientações que a gente segue, né? Tá dentro aí das especificações que a gente pede. E segundo, né, a gente garante que o paciente vai vir todo dia sem ar no reto? Não. Então é melhor você pegar um paciente com ar no reto, com a condição difícil de planejar e conseguir colocar a dose que você precisa, né, no volume a ser tratado. E se o paciente tiver sem o ar no reto, você entra em condições melhores do que o inverso, de você ter uma condição muito boa para o planejamento, né? Você não ter o ar no reto e aí você encher esse ar de reto no dia do tratamento, ele empurrar próximo para cima e você perde aí a área de cobertura, tá? Então, isso aqui tenta reproduzir ao máximo, tá? O que é o dia a dia real do paciente. Não adianta, o paciente não vai fazer preparo para tratar diariamente. Ele então não faz tanto sentido que ele faça somente no dia de fazer a tomografia de planejamento. Bom, calculada, né, a fase 1 e fase 2, eu tenho agora a soma. Então a gente observa aqui, ó, 74 grays, que é o PTV1 mais PTV2, né? Aqui eu tenho todos os campos, ou seja, quanto cada campo desse que está influenciando de dose, e nós criamos agora um DVH. O que é um DVH? Tá? É um gráfico que nós utilizamos aí para verificar a dose por volume. Ou seja, DVH, né, é a abreviação de histograma dose-volume. Ou seja, aqui eu vou avaliar quanto de dose recebeu cada volume. Lembrando que lá no começo eu disse que cada estrutura marcada, ela gera um volume. E agora eu quero saber quanto de dose recebeu cada um desses volumes, tá? Então, dando um zoom aqui, a gente observa, né, 1000 grays, 1000 centigrays, 2000 centigrays, 3000 até 7400, que é a minha dose prescrita, e eu começo a fazer então comparações, né? Vou dar um exemplo aqui. O reto, ele tem uma tabela de constraints que ele fala o seguinte: 5.000 grays, menos que 50% do volume, tem que receber essa dose. Então, 5 grays, 50 grays, né? 38% aproximadamente, esse é meu, é menos de 50. Então, esse constraint, né, passou 60 grays, né, 35%. Tá aqui próximo, abaixo de 30, né? Então, esse constraint também passou. Bexiga, 50 grays, 60% da bexiga tem que receber menos, né, que 50 grays. Então, a gente vê 50 grays, menos de 20% da bexiga recebeu 50 grays. E a gente vai analisando, tá? Várias doses
com vários percentuais de volume e analisando se a gente conseguiu atingir. O que é o ideal, né? Que a gente tenha essa curva mais alta, né? Ou seja, mais dose nesses volumes de tratamento. Que volumes são esses? PTV 54, PTV 74, próstata e vesícula, tá? Esses quatro que são volumes alvos, eles têm que estar aqui no topo do meu gráfico, ou seja, quanto maior percentual receber maior dose, melhor, tá? E os meus órgãos em risco, né? Bexiga, fêmur direito e esquerdo, né? O corpo, o bulbo peniano, quanto mais baixo eles estiverem, melhor. Então, quanto mais a gente conseguir afastar essas curvas dessas curvas, melhor é a nossa otimização aí de um plano, tá? Aí, agora também um zoom mais aumentado, né? Para a gente observar também o histograma aí de dose e volume. Esse histograma pode aí variar dependendo aí do volume que a gente vai irradiar, da dose que a gente vai irradiar, dos órgãos que a gente tem risco ali naquele tratamento, certo? Bom, iniciando então o planejamento MRT, né? O princípio ele é bem semelhante, tá? Observem que eu já tenho um plano aqui 3D, que eu deixei já pronto, porque vai ser um comparativo, então o ideal é que fosse, né, do mesmo paciente. Então eu vou inserir um plano. A diferença é que agora eu não vou mais colocar no minha entrega aqui 3D, e sim DMLC. O que é isso? Com dinâmico, né? Eu quero campos dinâmicos. Eu quero MRT. O que é MRT? Né? A terapia com intensidade modulada. E como que eu modulo essa intensidade? Gerando subcampos. E como que eu gero subcampos? Movimentando minhas lâminas, ou seja, tornando elas dinâmicas, né? Bom, então aqui eu coloquei, né, o paciente no mesmo aparelho, com a mesma modalidade, fótons, né? A diferença é que eu troquei o algoritmo de cálculo para Monte Carlo. Por quê? Porque ele se comporta melhor para esse tipo de planejamento, tá? Mantive energia e mantive também o meu referencial, né? O meu setup reference point. A disposição dos campos, ela é bem semelhante, tá? E o que é que eu faço? Eu verifico um por um, assim como eu verifiquei no caso aí 3D. E aí aonde vem a diferença do 3D para o IMRT, tá? No 3D eu coloquei campos e mandei calcular, e ele me trouxe, né, um histograma, ou seja, ele me trouxe quanto de dose cada volume recebeu. No IMRT a gente faz o planejamento inverso, que a gente chama. O que isso quer dizer? A gente vai falar para o sistema, para esse volume eu quero essa quantidade de dose, tá? Como que eu faço isso? Eu falo assim, ó, na próstata eu quero que receba 5.400. Por quê? Porque é o meu PTV1, 5.400, ou seja, 54 grays. O meu PTV1 eu quero que receba 54 grays, 100% da dose. Mas aí eu tenho aqui um quadratic overdose com 54,50. O que isso quer dizer? Olha, coloca ali 54 grays, mas não deixa ultrapassar de tantos por cento, de um determinado percentual. Por que eu coloco isso? Porque senão o sistema vai colocando ali dose, 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 e você tem um ponto quente muito alto. O que isso quer dizer? A gente não tem que estar entre 95% e 107%. Provavelmente, se eu não colocar essa função, o meu ponto quente vai ser 110, 115, 120%, tá? Então essa função ela vem para quê? Trabalhe entre 95 e 107%, tá? Nos meus fêmeos eu coloco aqui, ó, máximo 12. Então eu coloquei aqui, ó, cada fêmur recebendo no máximo 3.000 centigrays ou 30 grays, né? O reto, eu coloquei aqui a opção de serial. O que seria isso? Eu quero uma dose média baixa. Tira o máximo de dose
que você conseguir desse reto, né? Sem ser pontual, sem falar, o máximo é tanto. Eu quero que ele tire o máximo, mas sem determinar um valor específico. Para bexiga, a mesma coisa, tá? E depois eu coloco vários quadrados overdose no corpo. O que isso quer dizer? Olha, fora do PTV, né? Ou seja, eu tenho um PTV. Do PTV até a margem, né? Do corpo, a cada determinada quantidade de milímetros, tira uma quantidade de dose. Então eu coloco na borda do PTV 100% da dose, com 3 milímetros, 400 centígrados a menos, com mais 3 milímetros, ou seja, 0,6 menos 400 centígrados. E aí eu vou criando aí, digamos assim, anéis de decaimento de dose entre o PTV e o corpo, né? A parte externa do corpo, a pele, tá? Bom, feito isso, eu vou fazer a otimização, ou seja, pedir para o sistema fazer o cálculo e ele já vai me entregar aqui um DVH, falando se de fato ele cumpriu ou não. A diferença que a gente observa aqui é a seguinte: aqui a gente observa o quanto a estrutura está impactando, tá, nessa dose. O que isso quer dizer? Ele teve dificuldade, olha só, teve um impacto 4 aqui nesse ponto quente. O que quer dizer? Essa dose seria maior. Ele teve trabalho para manter essa dose baixa, né? Se a gente observar o reto aqui, ó, também teve impacto. O que isso quer dizer? Ele teve trabalho para diminuir dose no reto, tá? Então, por mais que você peça otimizações, é importante você lembrar que tudo que você colocar para otimizar num plano, ele vai prejudicar o plano, né? O que isso quer dizer? Você vai prejudicar a sua cobertura para proteger ou não vai proteger para cobrir. E aí você tem que estar fazendo aí um balanço do que é mais importante, né? E chegar aí, o ideal é que se proteja e que se esteja aí dentro dessa faixa de 95% a 107% na dose, tá? Isso pode ser que seja variado, mas o ideal é que esteja dentro desses limites aí, tá? Como é um plano, né, um planejamento com duas fases, né, eu vou fazer a mesma coisa. Vou planejar agora a minha fase 2 para esse tratamento, certo? Então, como é um plano, né, que tem duas fases, nós vamos fazer o que? Planejar a fase 2, tá? Aqui o processo é o mesmo do 3D da fase 1 do MRT. Eu vou verificar a entrada de campos, né? Binhais view por binhais view. Não vou mostrar isso agora, tá? Mas é exatamente como eu apresentei no início da aula. E aqui eu vou colocar os meus parâmetros de otimização, tá? Então, próstata. Agora eu quero que a minha próstata receba 2.000 centigrays ou 20 grays. Aqui, ó, PTV também. Eu não quero que passe 2,100, né? Que é 5% no caso aqui. Ou seja, porque eu quero que ele trabalhe entre 105 e 107. Então, observem, né? Que agora eu vou criar minha dose para a fase 2, tá? Se eu fizer, então, a soma, né? Que estaria 7.400 para a fase 1 mais fase 2, a gente vai observar então um DVH novo, ou seja, uma avaliação diferente. Uma coisa para se observar, olha como a dose ela é um pouco heterogênea, né? O que é isso? Eu tenho pequenas ilhas
de dose quente aqui mais no centro, de dose mais fria aqui nas extremidades. Por que que isso acontece, né? A gente tem que imaginar que no 3D é um campo com afluência uniforme, né? Você tem fótons entrando naquele campo de forma uniforme. Quando eu faço MRT, esses fótons não entram de forma uniforme. Por quê? Porque as minhas lâminas modelam meu campo. E isso faz com que em determinados momentos, né, a gente tenha aí alguns lugares com mais dose ou menos dose, que inclusive é essa a função do MRT, né? Otimizar da melhor forma possível, tá? Bom, esse aí é o DVH do plano de MRT, tá? E até então parece muito semelhante. Se a gente observar, poucas são a diferença. Só que não, né? Nós vamos observar que a diferença de um 3D para MRT, para caso de próstata principalmente, tem uma grande vantagem. Então agora nós vamos fazer o comparativo, tá? Então agora nós vamos fazer o comparativo do 3D com o plano IMRT, tá bom? O que é importante a gente observar? Qual que é a pergunta que vem na cabeça? Como que eu vou avaliar qual ficou melhor, qual ficou pior, tá? O que eu avalio num plano? Não é a quantidade de dose por volume, né? Então a gente vai observar o que? Vai comparar DVH, DVH versus DVH, tá? Então, se a gente fizer o comparativo de um plano com o outro, a gente vai observar o que? A próstata em linha contínua, o MRT em linha pontilhada. Observe o quanto as linhas dos alvos, né, conseguem chegar com mais dose do que as linhas contínuas. Olha só, quanto eu consigo entregar mais dose, né, com o plano MRT do que com o plano 3D, certo? E quanto, né, eu consigo colocar as minhas doses de MRT, né, que são os pontilhados, antes, né, menores aí do que o plano de próstata. Olha só, olha onde era a minha curva de dose no fêmur e olha onde ela agora. Olha essa distância. Tudo isso aqui foi volume de fêmur que deixou de ser irradiado. Ou seja, a gente observa, né, neste caso, que o MRT foi muito eficaz. Por quê? Porque ele conseguiu um espaçamento da curva, né? Se a gente observar as linhas de cobertura, né, do IMRT estão mais distantes das linhas de órgãos em risco do que o plano 3D, tá? Então é dessa forma que nós avaliamos aí um tratamento aí 3D e MRT. Então, se for fazer aqui um resumo básico, né, a gente vai colocar essa tomografia no sistema de planejamento, certo? Nós vamos verificar esses volumes que nós vamos irradiar, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque a dose vai ser medida baseado nesses volumes, tá? Terceiro, nós criamos aí um ponto de referência, ou seja, um ISO, né? Por que ISO? ISO vem de igual, ou seja, é o mesmo ponto para todos os campos. Por isso que se chama ISO, né? Isocentro, né? É o centro de todos os campos, tá? No quarto passo, a gente verifica, né, os binais views, que são o quê? As posições de entradas de campo, certo? Depois, a gente gera o cálculo da dose e, por último, a gente faz a avaliação do DVH, tá? É claro que aqui é uma apresentação, eu já trago o DVH pronto, mas existem casos que você precisa planejar o mesmo paciente várias vezes. Então, você vai, faz o planejamento, não consegue atingir, né, os objetivos de otimização, volta, otimiza de novo, melhora a cobertura ou então melhora a proteção e assim vai até que você esteja dentro daquele parâmetro que é, né, dar no PTV, né, ou seja, no volume a ser tratado, um limiar entre 95% e 107% da dose e respeitar aí os limites
máximos ou médios de dose em órgãos de risco. Tá ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até mais.